Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam muito bem. Dando continuidade ao estudo de carta de Paulo aos Efésios, 3 da morte para a vida. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa da sua desobediência a Deus e por causa dos pecados. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Há muito tempo atrás, ensinamentos que vida e morte são coisas completamente diferentes daquilo que vocês acreditam. A morte não é o desencarne, não é o fim nem uma transformação. Está morto espiritualmente falando aquele que vive em desobediência a Deus. Sendo assim, estar vivo é ser obediente ao Pai. Mas o que é desobediência a Deus? É a vivência da realidade com outro objetivo que não viver o amor de Deus, a justiça e o amor dele. Quem coloca valores no momento diferente desses, desobedece a Deus, porque não está colocando o valor que o Pai deu àquele agora. Vou dar um exemplo para ficar claro o que estou dizendo. Um carro bate em outro. Alguém vai dizer que houve uma batida de carros. Mas quem vê isso está desobediente a Deus, porque ele não fará carros baterem. O que Deus promove é uma ilusão que retrate uma ação kármica e não um ato físico. Por isso, a realidade daquele acontecimento é o amor de Deus em ação, gerando uma ação karmática. Quem vive esta realidade está vivo, quem vive a ilusão está morto. Quem vê dois carros batendo está morto porque dá um valor diferente ao acontecimento. Este sofre por causa da batida e do prejuízo material. Por causa desse sofrimento, vai querer que o outro pague o seu prejuízo, quando o prejuízo que está tendo não é material, mas espiritual. Ele teve um prejuízo material porque naquele instante morreu, desobedeceu a Deus, não viveu seu karma com felicidade. É isso que Paulo está nos ensinando, e isso é morte. Agora, quem se abstém de colocar valores nas suas situações da vida e vivencia a situação como Krishna ensinou, sem colocar intencionalidade nos acontecimentos da vida, obedece a Deus e está vivo. Bateram no seu carro? Não, ninguém bateu no meu carro, mas ele está amassado. Pode estar, mas ninguém bateu nele. Isso foi Deus quem fez e é uma prova para mim. Isso é para ver se vou sofrer como um idiota ou se vou manter a minha paz e tranquilidade e assim cumprir aquilo que Deus espera de mim. Esse está vivo. Agora, quem vai buscar quem pague seus prejuízos está morto. Participante: gostaria que o Senhor me explicasse uma frase neste trecho que eu não entendi. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho do mundo, seguindo aqueles que governam os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Paulo está falando de quem aqui? Quem é este espírito que domina aos que desobedecem a Deus? O ego. Na verdade, o ego não é um espírito, mas sim, como já disse anteriormente, Paulo não tinha conhecimento sobre determinadas palavras. Sendo assim, o ego para ele era um espírito diferente do universal. Para Paulo, existia o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o não santo, o humano, o ego. Então, quando você segue o ego, que é o inimigo de Deus, aquele que busca sempre o individualismo, não alcança Deus. Participante: para mim, esta afirmação tinha a conotação dos tais dos anjos decaídos, do demônio. Sim, tem a ver com isso. O ego é o diabo. É o espírito quando desce, quando sai do mundo espiritual e vem para a terra. Na verdade, o ego não existe como uma coisa. Ele é uma programação que você faz para a sua vida carnal. Então, não se trata de uma coisa.
Nós o tratamos como uma coisa, mas não é. Ele é uma programação mental que é feita antes da encarnação. Isso seria o ego. De fato, nós éramos como eles, vivendo de acordo com a natureza humana, e fazíamos o que nosso corpo e nossa mente queriam. Capítulo 2, versículo 3. Não foi o que eu acabei de dizer? Assim como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Capítulo 2, versículo 3. Só lembrando que Deus não castiga, Ele ama. Nós, que por não compreendermos este amor, achamos que estamos sendo castigados. Na verdade, tudo o que acontece é o amor de Deus. A ação karmática que o ser vivencia durante a encarnação é o amor de Deus em ação. Este amor fica claro de se perceber quando entendemos que o ser precisa passar por uma determinada situação para que continue na sua busca espiritual. Portanto, o que acontece não é pena. Não se trata de pagamento por alguma coisa. Você não tem que pagar por nada. Não existe a questão de ser castigado por ter feito alguma coisa. O que vocês chamam de castigo é apenas uma nova chance de elevação que o ser recebe. São coisas diferentes. Ele, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor é muito grande. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É pela graça de Deus que vocês estão salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez reinar com Cristo no mundo celestial. Capítulo 2, versículo 4 a 6. Paulo diz que Deus o ressuscitou, mas como isso pode ter acontecido se ele ainda não havia morrido? Que ressurreição é essa que Paulo afirma que Deus o fez viver se ele ainda está vivo? Como Paulo pode ter ressuscitado se ainda está vivo? Essas são perguntas que precisam ser respondidas quando se lê este trecho. Mas há mais. O apóstolo afirma que isso aconteceu não só com ele, mas com todos aqueles que mudaram de vida. Como isso pode acontecer? Participante. Ressuscitar é nascer para a vida? Ressuscitar é viver a vida com a consciência espiritual, viver a existência como espírito e não como ser humanizado. Portanto, o que Paulo fala aqui é o que já afirmamos. Você pode não depender da morte para entrar na consciência espiritual, mas apenas o desencarne não garante a entrada na consciência espiritual. O que lhe pode dar esta garantia é o que Paulo ensina: ligar-se com Cristo e viver e vivenciar a existência ligado ao Mestre. Isso pode lhe garantir a salvação. Estamos falando do renascimento que Cristo ensina a Nicodemos. Em verdade vos digo, é preciso nascer novamente, nascer do Espírito e da água. Por isso afirmo, você renasce na própria vida e não depois da morte. O que isso quer dizer? Que precisa mudar aqui e agora sua forma de viver. De nada adiantará para as cidades espirituais, para o paraíso ou para o inferno. Isso não resolverá a sua vida. O que pode resolver no sentido espiritual é renascer durante a vida, alcançar a ressurreição na carne. Isso acontece com todos os que ouvem a Cristo. Juntam-se a Deus através dos seus ensinamentos. Esses alcançam a ressurreição, porque é essa a mensagem. Se você viver como eu vivi, alcançará o que eu alcancei. Deus fez isso para mostrar às pessoas que vão viver no futuro as muitas riquezas de sua graça, por meio do amor que ele revelou em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 7. Essas muitas riquezas da sua graça que Paulo cita nos faz repensar uma coisa. Esperamos para receber a riqueza de Deus depois da morte,
mas a felicidade, pode existir neste mundo. Você pode ser feliz neste mundo. Para isso, basta decidir ser feliz e abrir mão da felicidade mundana, da felicidade condicionada. Quando decidir ser feliz verdadeiramente, nunca mais sofrerá. Você só não é feliz agora porque quer que o mundo mude para isso acontecer. Mas a felicidade real não existe desta forma. Para que ela seja vivenciada, é preciso que você se mude para o mundo, ou seja, que coloque felicidade nas coisas, sem esperar que as coisas lhe tragam felicidade. Tem um preto velho que uma vez disse: para ser feliz é preciso ser feliz. É só isso. Se você não for feliz, jamais será feliz. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. Capítulo 2, versículo 8. A elevação espiritual não é conquistada pelo Espírito encarnado, mas recebida como graça de Deus, merecimento. Participante, esse merecimento não é uma conquista? Você conquista o merecimento, não a elevação. Conquista merecer receber, e não a própria elevação. São duas coisas diferentes. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar, porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazer o bem que Ele já havia preparado para nós. Capítulo 2, 9 e 10. Portanto, quando o Espírito se une a Cristo Jesus, ele gera um merecimento para si. Pelo merecimento, Deus lhes dá o estado de espírito de paz, harmonia e tranquilidade. O espírito recebe a elevação, ou seja, recebe o estado de espírito de acordo com o que faz antes. Portanto, se ele nunca colocar felicidade nas coisas, Deus não poderá dar a este ser. O ser não conhece a felicidade para poder simplesmente gozá-la. É preciso que ele coloque felicidade nos acontecimentos para que Deus a dê ao ser. Essa foi a leitura do capítulo 3 do estudo. Comente se você gostou, se você teve algum insight de entendimento ou alguma dúvida, né? Um abraço.